Chegamos à nossa aula de tecnologia de processo de uma unidade agrícola. É muito importante, essa é uma parte teórica, uma parte importante para a gente depois estar elaborando aí o nosso projeto. Tá? Então, como nós sempre dissemos, né, no nosso sistema de produção, nós procuramos e damos valor para as tecnologias de processo. Diferente da uma agricultura convencional, onde você vê por aí, em que você procura-se a tecnologia de insumos, né, ou a tecnologia de produto. O que é a tecnologia de insumos ou de produto? É a tecnologia que geralmente o agricultor procura fora da sua unidade agrícola, como por exemplo, melhores sementes, né, melhores adubos, melhores venenos, melhores defensivos. Aqui não, aqui a gente considera que a nossa tecnologia, nós procuramos dentro da unidade agrícola e a gente considera que ela está no processo. E aí, para a gente desenvolver essa tecnologia de processo, vale muito mais os aspectos, como a própria palavra diz, né, que é o processo, né? Então, ou seja, como nós vamos estar colocando a ordem das coisas, como nós vamos estar alocando as estruturas, tá? Então isso é mais importante e é claro, sempre procurando imitar aí a estrutura, a lógica da natureza, a inteligência da natureza. Tá bom? Então essa é a nossa tecnologia de processo. E aqui então eu vou descrever, né, para a gente ter uma ideia sobre essa tecnologia. Então aí primeiro a gente pode estar começando a falar aí sobre, a gente diz as 3 principais estruturas. Então eu posso começar colocando aqui, vamos dividir, na estrutura. A gente vai dividir aqui em 3 partes, né? Então a primeira vai ser a estrutura física. Depois nós vamos falar sobre a estrutura do processo, né? Necessariamente. E depois nós vamos falar de uma estrutura operacional. E essa estrutura operacional ela pode também ser chamada de estrutura específica. Então eu vou colocar aqui específica. Depois vocês vão ver por que ela é específica. Então vamos dividir aqui em 3. Então para a gente estar falando sobre começando aqui a falar sobre a estrutura física, como o próprio nome diz, ela é aquela montagem que nós vamos estar dando, né, muito mais relacionada à parte física. Né? Então para ficar fácil de entender, a gente vai imaginar, né, como se fosse construir uma casa. E essa casa, ela tem, né, você vai dividir, vai construir, né, desde a fundação, vai construir as paredes, os pilares, né? Ou seja, você primeiro levanta as estruturas físicas, né? E aqui, então a gente pode colocar, então vamos colocar aqui, então, por exemplo, paredes e pilares, por exemplo, de uma casa, tá? E aí a gente pode falar aqui, e qual que seria a estrutura de processo? A estrutura de processo é tudo aquilo que estaria aí ligando essa casa. Como, por exemplo, aí quando você vai construir a casa, você vai lá e você coloca, por exemplo, né, as estruturas que ligam, por exemplo, como a estrutura, né, hidráulica da casa, né, ou seja, a estrutura elétrica, estrutura aí de ventilação. Às vezes, se você quer colocar um ar-condicionado ou à disposição, né, como vai ser
feita a circulação do ar dentro da casa. E, ou seja, como ela vai integrar, né, o que é a próxima estrutura, que a gente diz que seriam o quê? Os cômodos. Ou seja, as partes funcionais da casa. O que são esses cômodos? Então, nós temos a sala, né, que ela tem uma função, né? Nós temos a cozinha, que tem uma função, nós temos os quartos, que tem uma função, e ela tem essa função específica. Cada cômodo tem uma função específica. Então, fica aqui na estrutura operacional. E essa estrutura, então, a estrutura de processo, ela vai interligar, né, todos esses cômodos. E aqui é o que vai dar a estrutura, é o que vai dar vai ser a parede, né, é o que vai dar sustentação para tudo isso. Uma outra analogia que a gente pode fazer, quem entende um pouco aí da parte de computação, quem não entender, tudo bem, mas a gente pode dizer que aqui seria a parte mais do hardware, né? Quem não sabe o que é hardware, mas tudo bem. Hardware seria as estruturas do computador, né, como a CPU, a própria impressora, né, ou seja, é a parte física do computador, o monitor, tudo que você consegue tocar. E aí você tem, por exemplo, uma estrutura mais de processo do computador, que é aquela parte que você não consegue tocar necessariamente, mas, por exemplo, no caso da estrutura de processo, seria, por exemplo, um software que interliga todos os programas. Que, por exemplo, no caso aí, você tem um sistema pode ser o Windows, né? O que o Windows faz? O Windows é um software que vai ligar vários outros softwares. Então seria aqui o sistema Windows, né? Ou o sistema iOS. E aqui seria então os softwares, né? Os softwares mais específicos, como cada um, né? Você tem por exemplo, o Word, você tem o PowerPoint. Então seria aqui o software, né? É mais específico. Ou seja, é aquele que faz um aplicativo seu, né? Que ele faz uma operação, né, específica. Se você tem um software de desenho, ele vai fazer o desenho. Se você tem um software de texto, ele vai fazer o texto. Se você tem um software de edição de vídeo, ele vai editar o vídeo. E aí tem esse software que é o do processo, ele vai juntar todos, né? Você sabe que existe, é capaz de você consegue usar 3, 4, 5 aplicativos ao mesmo tempo, né? Quem vai unir tudo isso vai ser o Windows. E nós temos a parte aí do hardware. Uma melhor comparação, se você fosse pensar numa planta, por exemplo, a planta ela tem todas as estruturas suas, né, ou de uma árvore, por exemplo, ela tem a raiz, ela tem o caule, que é uma estrutura física, ela tem a flor, né? Ela tem seria essa parte física. Ela teria que, no processo, ela tem o xilema, né, o floema, que faz tudo aquilo circular, e ela tem a sua parte específica, né? E aí, no caso, por exemplo, você sabe que numa planta medicinal existe o princípio ativo, né? Ou seja, o princípio ativo é apenas aquela molécula, né, específica que tem e que vai curar determinada doença. Então veja, existe toda uma estrutura por trás para você gerar uma estrutura operacional que é aquela efetiva. Agora, colocando para o lado da prática, é claro que aqui, então, ganhando destaque, né, que a gente está falando de um sistema, eu vou colocar aqui, que ele é um sistema importante, né, que ele é um sistema aqui vertical, né? Existem alguns sistemas operacionais de processos que eles são horizontais mesmo, até na linguagem do computador, né? Ou seja, o nosso sistema é vertical. Então seria assim, nós estamos construindo uma casa, né, grande em horizontal, nós estamos, na verdade, construindo um sistema que ele é vertical, ou seria um edifício, né? Então, assim como até no próprio computador existe um sistema, por exemplo, o Windows é um sistema mais horizontal,
o sistema da Apple é mais vertical, né? Ou seja, aqui cabe a palavra vertical por quê? Porque ele é um sistema mais integrado. Tá? Nós procuramos aí integrar ele, tá bom? Então você vai ver que é diferente quando a gente vai pensar em construir, como agora nós vamos construir a nossa unidade agrícola, a gente não existe o pensamento, né, do normal que você vai, a hora que você quiser vai pensar em expandir, você vai querer fazer agricultura extensiva, né? O que é agricultura extensiva? Você, ao crescer, você vai comprando terras, né? Aqui não, nós vamos crescendo para cima, ou seja, você vai colocando, né, atividades dentro das atividades, dentro da área, atividade dentro da mesma, dentro da mesma terra. Então, e aqui também cabe mais uma observação que a gente poderia aí estar falando das questões mais energéticas, né, como os corpos etéricos, corpos astrais. E aí, mas hoje a gente não vai estar falando da parte energética, por enquanto vamos falar mais da parte da tecnologia, do processo em si, mas você tem que sempre considerar, né, essa parte energética, né, ou seja, é fundamental porque a parte energética aí vai também tá por trás da causa de tudo isso, porque às vezes você pode, vamos supor que você vê um problema na estrutura de processo, mas na verdade nem está necessariamente na tecnologia de processo, ela está mais relacionada a esses corpos, né? Ou seja, às vezes a doença do físico nosso, ela é a última a se manifestar. Se ela manifestou no seu corpo físico, é porque antes, nos outros corpos, ela já se manifestou. Né? Ou às vezes você primeiro tem um problema emocional, depois que vai manifestar no corpo físico. Tá bom? Mas a gente fica atento. Eu considero também como uma tecnologia de processo você entender a parte energética, mas hoje vamos ficar aqui mais na parte mais terceira dimensão, tridimensional. Né? E o mais concreto. Então aqui a gente pode começar falando quais são, agora eu vou numerar quais são os tipos, né, por exemplo, de estrutura física. A gente pode começar com aquela que a gente já falou bem, né, que seria aqui o solo. Então o solo é a nossa primeira estrutura física, o nosso primeiro hardware, né, elemento do hardware aí, e que a gente precisa montar. E aí eu vou agora, falando rápido aqui, vocês podem colocar, por exemplo, as áreas de refúgio. Então, ou seja, áreas verdes, né, onde você vai estar abrigando aí necessariamente os inimigos naturais, as aves, ou seja, a biodiversidade. Então é importantíssimo, é mais uma parte de vegetação. Lembrando que quando a gente for montar toda essa estrutura física, nós temos que bater bem, assim, ser bem objetivo no sentido de estar sempre montando toda essa estrutura para que você garanta uma cobertura vegetal. E que lembrando que você tem que evitar ao máximo aí, principalmente no solo, você está com o solo sempre coberto com uma vegetação. E aí você pode colocar então a sua parte de, por exemplo, ainda de paisagismo. É importante o paisagismo, por quê? Porque o paisagismo, além de estar criando uma estética, uma beleza dentro da unidade agrícola, ela vai também trazer a biodiversidade. Né? Aí você pode colocar as barreiras, ou cercas vivas, né? Então, cercas vivas, né? Então veja que isso tudo já são plantas, são árvores. E é claro que depois a gente vai falar sobre cada uma, né? Você pode estar implantando aí o que é um termo aí, que seria um termo mais da agroflorestal, mas a gente vai colocar como ILPF, né? Que seria um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Então você já pode pensar na hora de montar essa estrutura, numa gleba, num talhão em que você vai estar instalando a integração lavoura, pecuária e floresta, né? Então também você já monta essa estrutura pensando nisso.
Aí você pode colocar aí a sua proteção, a proteção dos seus mananciais, né? Ou seja, aí proteção das minas d'água, proteção dos rios, né? Então toda essa parte de vegetação. Então repare que aqui é interessante a gente estar garantindo, são duas coisas principais, que seria o solo, né? E seria, claro, que a nossa produção verde, a nossa produção vegetal, né? E é claro que, né, a disposição disso daqui é importante, né? Mesmo porque você vai ver que no planejamento é importante você ter lugares estratégicos, né? Cada lugar tem uma estratégia, né? Ou seja, de lugar mais longe, lugar mais perto. Mas isso aí a gente pode estar falando melhor na hora de fazer os projetos. E aí você pode então colocar, por exemplo, a sala de produção dos defensivos, né, naturais, né? Ou seja, onde você seria um laboratório, onde você vai estar aí fazendo os seus defensivos naturais, né? Ou uma sala onde você pode estar fazendo aí os seus adubos, né? Seus adubos orgânicos, né? Então é importante, a gente está falando de estrutura, né? Ou a sua sala de compostagem, né? Aqui não seria uma sala, né? A compostagem seria uma área de compostagem, então você já definia onde vai ser essa área de compostagem, tá? E assim vai, pessoal, tem muito. Aí você pode colocar o barracão, né? Você pode colocar o armazém seu, né? Você pode colocar aí o seu terreiro, onde você vai secar, fazer a secagem. Ou seja, são partes estruturais que você já tem que estar montado. Então, não adianta você primeiro, você falar, agora eu vou só construir. Até pode, mas seria o melhor, né? Você não ter que, agora eu construo a cozinha. Aí você vai lá, muda para a cozinha, você fica só trabalhando. Depois você muda o quarto. Não, pelo menos é interessante que você tenha uma visão, e isso nós vamos ver no projeto, né? Onde vai ser cada coisa em cada lugar, né? E lógico que aí tendo lugares aí estratégicos, né? Então aqui, né, a gente agora vai pensar então na estrutura do processo, ou seja, os sistemas aí que vão estar aí juntando tudo isso, como a gente já colocou aqui, o sistema hidráulico, o sistema elétrico, o sistema de ventilação, né? Aqui a gente pode complementar colocando, por exemplo, o sistema de reciclagem. Como que você vai fazer o sistema de tudo que você vai aproveitar? Então, por exemplo, você vai ligar uma atividade, né, como, por exemplo, o lugar onde você faz a compostagem, ou, né, qualquer coisa desse tipo. E, por exemplo, o sistema de armazenamento, né? Como que você vai fazer isso? O sistema de transporte. Aqui eu coloquei hidráulico, mas pode ser o sistema de irrigação, né? Então imagine todos, eu estou colocando só alguns exemplos aqui, mas imagine todo o processo, né? O que precisa ser, porque aí, aqui é lógico que depois nós vamos ter aí os equipamentos que fazem isso, pois o sistema de irrigação tem os sistemas de irrigação, né? Tem lá as mangueiras, o encanamento, todos os materiais que precisam para integrar isso. O sistema de transporte, você vai lá ver que vai precisar de um trator, de uma carreta. Então depois a gente vê os materiais, mas por enquanto a gente entende que existe aqui os sistemas. E aí você vai colocar, né, por exemplo, qual um sistema de plantio, né? No caso, por exemplo, você vai criar um sistema de plantio, pode ser o direto, né? Se você vai
a gente aconselha o sistema de plantio direto, né? O seu sistema de preparação do solo. Por quê? A gente precisa saber do sistema de preparação, né? Por exemplo, do solo. Por quê? Porque depois nós vamos ver quais são os materiais, como eu falei, quais são os materiais que a gente já tem, quais são os materiais que a gente vai precisar, tá? E então tá bom. Agora acho que vou falar aqui, vocês vão entender melhor, né, um pouco melhor sobre isso. Então quais seriam os seus cômodos, né, o seu software específico, né, uma estrutura operacional? É aquela que vai necessariamente gerar o seu produto seu produto final, né? E que é um grande aí objetivo para você ter, para depois esse produto, claro que esse produto que você vai gerar, você vai comercializar, né? E você vai fazer girar tudo isso. Mas aqui eu vou dar alguns exemplos, tá? Para vocês. Então, começando aqui, posso colocar, por exemplo, como a horta, né? Ou a horticultura, né? Aqui a gente pode colocar a avicultura, ou seja, o galinheiro da galinha caipira, né? Aqui você pode colocar, por exemplo, a sua pecuária leiteira, ou seja, a sua produção, né, o sistema de produção de leite. Veja, a horta vai produzir hortaliças, a avicultura vai produzir os ovos ou as aves, né? Então a pecuária leiteira vai produzir o leite, né? Então, e aqui você pode incluir também, claro, que o processamento, né? Ou seja, você tem uma estrutura operacional em que vai processar, por exemplo, o leite, né? Você vai processar, vai fazer o queijo, vai fazer o iogurte e tudo mais. E aí você pode colocar, por exemplo, aqui a parte de piscicultura, ou seja, vai gerar o peixe para você. Você pode colocar aqui a parte de fruticultura, tá? Que vai gerar, então, vai fornecer frutos para você. Aí você pode colocar aqui a apicultura, que vai gerar aí o mel e todos os seus derivados. Você pode colocar aqui, então, a minhocultura, né? Tá? Essa minhocultura você pode considerar ela também como eu considero ela como também uma estrutura física, se você não necessariamente produzir minhocas para fora. Se você está produzindo minhocas, que eu aconselho, a gente vai ensinar vocês a produzir minhocas para, na verdade, servir como uma estrutura física e uma estrutura de processo, em que ela vai, na verdade, servir como o seu arado vivo, né? Se ela servir como seu arado vivo, ela pode usar os dois também para você produzir, né, a sua própria, pode ser para produzir a sua própria proteína, né, ou para seu arado vivo, ou para você vender também, tanto o humus quanto a minhoca. Vai depender aqui, algumas vezes você vai ver que isso aqui vai se misturar. É claro que dentro da horta você vai encontrar também a sua estrutura física e a estrutura de processo, ou seja, dentro da estrutura operacional você encontra a estrutura física e a estrutura do processo próprio da estrutura operacional, tá bom? Mas por enquanto é isso. E aí é claro que isso daqui existe uma ciência, uma expertise própria de cada, né, de cada atividade dessa. Aqui o nosso curso na verdade, montar e dar essa possibilidade para vocês. Nós não vamos aqui, nós vamos fazer cursos, nós vamos disponibilizar cursos específicos, claro, para você mexer num sistema operacional como a horta, ou seja, um curso específico para a horta, um curso específico para a avicultura, né, para a pecuária leiteira, para a piscicultura, existe, né? Vamos colocar aqui, aqui entra também, por exemplo, a lavoura, então, ou seja, produção do milho, né, produção da soja, produção do feijão. Então, tudo que gerar os produtos finais, né, vai ser. E aí, por exemplo, vamos supor, aqui você vai ter resíduos dessas produções, o sistema de reciclagem vai fazer com que, por exemplo, leve de volta para a compostagem, que leva de volta para o solo, entendeu? Então, assim, tá
isso aqui é uma linguagem, estou colocando de uma maneira simples, né? Mas se você entender esse processo, e aí agora isso daqui é base, uma base fundamental para o nosso projeto, tá? E você precisa ter essa noção, né? Porque na hora da gente montar o projeto, você vai ter que analisar quais são as atividades que você vai colocar, quais são as atividades que você já tem lá, né? Quais são o que você já tem como material físico, você vai fazer a lista, lembra? E na hora de você montar, lembra do projeto, de você montar o seu projeto ideal. Você vai se basear nisso. Isso aqui são alguns exemplos. Se você tiver mais ideias, coloque aí, digite aí, né, nos comentários do vídeo, coloca mais ideias que você acha que faltou eu colocar aqui, tá? É importante que vocês interajam, qualquer dúvida, vocês, se não entenderem isso, tá? Vocês aí mandem pra gente a mensagem que a gente vai conversar, tá bom? Então nas próximas aulas nós vamos falar especificamente, né, de algumas estruturas físicas delas e de algumas estruturas de processo, né? E nós vamos falar bem por cima alguma coisa dos sistemas operacionais. Como eu te falei, se a gente fosse falar de cada sistema operacional, ficaria um curso muito longo. E é legal porque cada um, né, que queira especificar em cada área aí, ele vai buscando, vai se especializando, tá bom? Mas as próximas aulas é isso. O solo nós já falamos bem, né? Agora nós vamos falar o que são as áreas de refúgio, a parte de paisagismo, a parte de LPF, né? Como seriam os sistemas de reciclagem, né? Aqui a gente pode colocar, vou colocar um outro sistema aqui, que seria o sistema, né? Vamos colocar sistema de captação de energia, por exemplo. Captação e distribuição de energia. Distribuição de energia. Ou seja, existem aí, como o nosso objetivo é autossustentável, claro que a gente vai procurar aí, né, tá instalando sistemas econômicos como placas fotovoltaicas, né, combustíveis biodiesel, ou seja, energias limpas, né? A gente tentar procurar sair o máximo aí do petróleo, do diesel, que é um combustível aí não renovável e que te faz você ficar mais dependente aí dos recursos externos, tá bom? Então, aí isso é um primeiro momento. É claro que aí depois a gente vai falar dos sistemas também de entrada, né? Quais são os sistemas de entrada? Né? Ou seja, você adquire algum insumo de fora também, né? Pelo menos numa fase de transição, né? Você vai precisar de algumas coisas de fora, ou seja, vai precisar de comprar alguma coisa de fora, por enquanto. E os sistemas de saída, né? Quais são os sistemas de saída? Os sistemas de venda, de transporte, do seu produto até a cidade ou para os seus vizinhos, o seu sistema de comunicação de toda a sua produção, né? Aí seria uma parte, isso tudo vale para dentro da unidade agrícola. É claro que vocês vão ver que nós vamos falar antes da unidade agrícola, ou a gente diz antes da porteira, né? Vamos falar de dentro da porteira da unidade agrícola, que seria essa estrutura, e vamos falar nesse curso também fora da porteira, né? Depois da porteira. Então é antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. O depois da porteira seria mais a parte aí vamos dizer, de comercialização, né, de toda essa produção. Tá bom? Então, essa aula é uma aula básica, inicial, né, para essa nossa próxima etapa, né, que agora a gente vai conhecer tudo isso daqui que a gente falou aqui. Tá bom? Então, bom estudo e vamos aí para as nossas próximas aulas. Até lá!